a gente o conceito de homem. A gente já falou sobre o conceito de divindade, o conceito de mundo, e agora vamos falar sobre o conceito de homem. Bem, a criação do homem. A maioria das religiões acredita que o homem foi criado por Deus, que suas origens são divinas. Nesse contexto, com frequência se fala da alma do homem, termo que tem conotações diferentes em culturas diferentes. Costuma-se apresentar a alma em contraste com o corpo, e muitas religiões mostram o dualismo, a convicção de que algo é dividido em dois, ensinando que o corpo é temporal e a alma é divina. Um conceito diz que a alma desce de um mundo superior e passa a habitar um corpo. Tudo bem, você deve ter lido isso em Platão também, mas assim, não vamos esquecer que o tempo vai passando, a gente vai incorporando, entendendo, incorporando, né? Tá ok? Então, a gente vai incorporando, lembra que não existe nada puro, a gente vai incorporando alguns conceitos, porque um modo de pensar vai possibilitando a gente enxergar algumas coisas que a gente não enxergava antes daquele modelo de pensamento. Seguindo aqui, e aí nisso, um conceito diz que a alma desce de um mundo superior e passa a habitar um corpo. Aí ela se sente trancada, aprisionada pela matéria e anseia por retornar às suas origens etéreas. Na história que o Antigo Testamento conta, a saber que Deus criou o homem do barro e soprou a vida em suas narinas, encontramos outro conceito. Na antiga tradição judaica, o homem é visto como um todo. Corpo e alma estão intimamente ligados e ambos são obras de Deus. Eu não sei se você percebe que aquela ideia tricotômica do ser humano, corpo, alma e espírito, ou dicotômica do ser humano, né, material e imaterial, é uma coisa mais neotestamentária. Lembra da influência do pensamento grego? Porque no contexto judaico, no contexto hebraico, você vai perceber que assim, Deus soprou e o homem foi feito alma vivente, Nefesh Hayah. Então você percebe que assim, o que acontece? Antes estava ali aquela estrutura, aí Deus, e aí, agora aquela estrutura tem vida. Lembra do exército do Vale de Ossos Secos? Então o que acontece? Deus, de um modo miraculoso, confere vida a uma estrutura inerte. E aí você percebe que não é como se o homem tivesse uma alma como "Oh my love", lembra, né? Demi Moore, Patrick Swayze, então o Gasparzinho, esses negócios assim. Não, a ideia é que o ser humano ele é um todo. Tanto que o que vai acontecer? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então a gente percebe que o corpo, a alma e o espírito precisam ser santificados. Tudo é um só, né? Somos um todo, né? Não como se fôssemos eu sou parte isso, parte aquilo outro. Não, eu sou um todo. Tanto que quando a gente vai no velório, vamos velar o quê? Vamos no enterro do Joaquim. Ninguém fala vamos enterrar o corpo do Joaquim. Nós vamos receber o corpo, mas vamos enterrar o Joaquim, né? Então, por exemplo, quando a gente fala nosso irmão está na glória, peraí, mas o corpo está aqui, nosso irmão está na glória. Então a gente trata sempre, não fala assim o espírito dele, mas ele está lá, né? Ou então vamos enterrar ele, né? Enterrá-lo, perdão pela conjugação. Então não sei se dá para perceber que assim a gente até é pego em ato falho, tratando o ser humano como um todo. Daí onde é muito comum no ambiente cristão a gente fazer esse dualismo como se o espírito é bom e o corpo é mau. E aí é muito importante frisar, gente, carne não é corpo. Carne é natureza humana caída, do grego sarx. Corpo é soma. Lembra de doença psicossomática? Então o que acontece? O corpo é bênção, né? A natureza humana caída é que dá o problema para a situação. E aí muitas vezes a pessoa, né, vai e atribui, né, uma questão demoníaca, porque principalmente o homem não é muito disso, né? Como a Ana Paula falou, o homem de repente vai ver o diabo, mas a forma do diabo é atraente, então ele não tem medo do diabo. Mas agora o que acontece? Mulher não, mulher vê o diabo mesmo na forma atraente. Olha lá, isso é demônio. Essa mulher não está pura não, olha com que roupa que ela veio para a igreja. Então o que acontece? Não é o corpo que é mau,
O problema não é o corpo, é a natureza humana caída. A questão não é se a irmã tem um corpo torneado, a questão é que ela quer mostrar a glória de Deus no culto, onde Deus não divide a glória dele com ninguém. O problema não é o corpo dela, o problema é a mente. Tá dando para entender? Aí a gente vai ao corpo. O problema, arranca o seu olho. Vou arrancar o meu olho porque o meu olho me faz pecar. Filhão, o que você viu foi pro cérebro. Vai arrancar o cérebro? Entende? O problema da gente tá na gente, não tá necessariamente no corpo, né? Só para a gente frisar. Falamos da criação e tentando correr aqui, falando um pouquinho sobre morte. Assim como as origens do homem requerem uma explicação, a maioria das pessoas se preocupa em saber o que acontecerá com elas quando morrerem. As sepulturas dos vikings, nas quais os mortos eram enterrados com armas, ornamentos e comidas, mostram que a ideia da vida após a morte não é nova. Tanto que assim, numa mentalidade viking, a eternidade é um negócio maneiro. Vou pra lá, vou lutar, vou beber, vou fazer e vou acontecer, né? O crente geralmente ele pensa que vai ficar pulando na nuvenzinha de algodão, tocando marpinha, né? Para longe, negócio assim mais ou menos. Mas os gregos antigos acreditavam no Hades, onde os que partiram passavam a levar uma existência tênue, feita de sombras. O ideal guerreiro da era dos vikings se espelha na crença que tinham no Valhalla, onde os heróis lutam suas batalhas e morrem durante o dia, voltando novamente à vida durante a noite. E vamos festejar, bota o copo pro alto, vamos beber. E aí nisso, certas tribos indígenas na América do Norte, música do Ronaldinho, não vingou não. Mas vamos voltar para cá. Certas tribos indígenas da América do Norte ainda têm a fé na existência dos eternos campos de caça, com uma profusão de caça de todos os tipos. Imagina, eu vou passar uma eternidade caçando, maravilha. Em várias sociedades os mortos continuam existindo sob a forma de espíritos ancestrais, em íntima proximidade com os vivos. Olha aí, é nesse contexto aí que aparece a vovó, esses negócios assim. Eles oferecem aos vivos segurança e proteção. Não estou sozinho, vovó está comigo. Dá até medo, né? Aí nisso, Joãozinho, você não tem medo do escuro não? Não, tia, vovó está comigo lá no banheiro, está amarrada. Aí nisso, vamos lá. E aí nisso, mesmo no cristianismo, em geral, disse que é algo chamado de alma, mas em muitas tribos africanas não existe a divisão corpo e alma. Mesmo no cristianismo, a vida eterna não é associada a uma alma eterna. Menciona-se a ressurreição do corpo, ou, em outras palavras, a reconstituição da pessoa inteira. E verdade que o cristianismo fala num corpo espiritual. Porém, isso serve para enfatizar a ideia de que o homem, após a ressurreição, não se tornará um espírito indefinido. As religiões costumam ter ideias diferentes sobre a salvação. Algumas creem que o homem pode ser salvo por um poder divino, ao passo que outras afirmam que ele deve resgatar a si mesmo, e para isso indicam uma variedade de métodos. O conceito de transmigração ocupa uma posição única. Os hinduístas acreditam que a alma se liga a este mundo pelos pensamentos, pelas palavras e ações humanas. E quando um indivíduo morre, sua alma passa para o corpo de outra pessoa ou de um animal. Não mata esse bicho aí! Né? Portanto, a alma está presa nesse eterno ciclo até que venha a salvação. E como é que é a relação do homem com o divino? No Islã e no judaísmo, o homem cumpre suas obrigações religiosas se submetendo aos mandamentos de Deus. Nas religiões africanas e indianas, seguindo as regras tribais estabelecidas pelos ancestrais. E na religião chinesa, alcançando uma harmonia ou uma consonância com as forças básicas da existência Yin e Yang. Talvez você possa não saber isso, mas possivelmente deve ter um adolescente na sua igreja com uma camiseta ou um cordãozinho mostrando o equilíbrio das forças do bem e do mal. Um dia você vai reparar isso em alguma dessas igrejas por aí, né? E aí nesse caso, não na de vocês, mas algumas igrejas por aí. Em certas religiões, sobretudo na Índia, um dos objetivos é atingir a união com a divindade. Para os gregos antigos, isso seria o equivalente a uma blasfêmia, um sacrilégio. Romper as barreiras que separam o humano do divino era algo conhecido como híbris, arrogância. Uma ideia semelhante
se expressa na história do Antigo Testamento sobre a queda do homem. A harmonia original do homem com Deus foi destruída porque o homem tentou imitá-lo, ou seja, aquela ideia, né, de eu ser igual a Deus.